Gente, já são 5h01, estamos todos aqui, então eu gostaria de começar. A gente sempre tem o hábito de começar pontualmente esse nosso Radar Acespro. Boa tarde, sou Maria Luísa Reis, presidente da Acespro do Rio de Janeiro. Hoje temos convidados ilustres, que é o Paulo Espanha, o famoso PC, Paulo César, Marcos Neme, e a Cláudia Wilson, que é a nossa diretora, que vai conduzir todo o evento aqui para a gente, para falar do edital Startup Rio, que é muito... que a gente tem um carinho muito grande lá da Acespro. Acho que o Rio de Janeiro, o ecossistema empreendedor do Rio de Janeiro tem um carinho especial pelo Startup Rio, porque realmente ele traz frutos impressionantes para a economia do Rio de Janeiro e para a inovação. Então, olha, está com vocês agora, eu vou ficar assistindo, de vez em quando eu vou fazer umas perguntas, tá bom? Obrigada, Maria Luísa. Bom, boa tarde. Tá certo, vamos lá. Estamos iniciando mais um Radar Acespro. Essa é uma iniciativa que a gente faz 2 vezes por semana, às terças e às quintas, sempre trazendo um tema relevante para os nossos associados e para toda a comunidade de tecnologia. No dia de hoje, a gente está tendo a honra de estar recebendo o pessoal do Startup Rio. O Startup Rio, como a Maria Luísa falou, é um projeto que o Rio de Janeiro tem um carinho enorme por ele. A Acespro participou desde a fundação do projeto, e desde então, eu pessoalmente eu tenho uma aceleradora, eu pessoalmente sempre também apoio tudo que a gente pode fazer pelo Startup Rio. O Startup Rio sempre pode contar com a Acespro. Então, eu tenho aqui o Paulo, 2 Paulos, né? E mais o Neme. Eu vou pedir para cada um se apresentar. Em seguida, o Paulo vai falar algumas palavras sobre o programa, o Paulo Espanha. Eu vou fazer uma perguntinha para cada um, e aí todo mundo solta aí as perguntas. Preparem as perguntas, que eles estão ansiosos por responder tudo. Paulo Espanha, por favor. Gente, Maria Luísa, Claudinha, muito obrigado. O pessoal que está assistindo aqui na Acespro, muito obrigado por poder nos receber aqui na casa de vocês, na Acespro, nesse evento do Radar. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês esses momentos. Meu nome é Paulo Espanha, eu sou coordenador-geral do Startup Rio. O Startup Rio é um programa de pré-aceleração e incubação vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu assumi esse cargo ano passado, a convite do secretário Léo Rodrigues. E de lá para cá, com uma equipe fantástica, nós revisamos esse projeto, que começou em 2014 e já existe há 6 anos. E nessa revisão, nós resolvemos escalar esse programa para o estado inteiro. Nós olhamos esse programa rodava basicamente na cidade do Rio de Janeiro, o que é inaceitável o tamanho do estado que a gente tem. Então, redesenhamos esse programa, aí o Paulo César e o Neme, que é o nosso coordenador, head de operações, e PC, é o nosso coordenador de educação, nos ajudaram, junto com o nosso time fantástico lá, e mais 20 mentores voluntários, para que a gente pudesse arranjar uma solução, um modelo pedagógico de escalar esse programa para outras cidades. Nós estamos vivendo agora, nós estamos às portas de encerrar as inscrições para a 5ª edição do Startup Rio. Essa 5ª edição vai rodar em 12 cidades, Itaperuna, Macaé, Campos, Mesquita, Nova Iguaçu, Serra, aqui na Serra Tech, vai rodar em Mangaratiba, Vassouras, Paracambi, Paulo de Fronteira e Barra Mansa. Todas as cidades, cobrindo de norte a sul do estado, da região serrana à Baixada. Assim, procuramos, nesses últimos dias, passar por todas as comunidades do ecossistema do Rio de Janeiro, conversar com todos os atores do ecossistema do Rio de Janeiro, para que todos pudessem se apropriar desse programa. Esse é um programa que pertence ao Estado, esse é um programa que deve ser tratado como um integrador dos diversos atores de inovação do Estado do Rio de Janeiro. É um programa que já passaram 116 startups, já foram investidos mais de 14 milhões de reais em fomento.
o que é bastante significativo. E agora, nessa quinta edição, nós vamos investir R$60 mil em fomento para cada startup. Ou seja, você imagina que Macaé tem uma expectativa de ter 30 startups lá. Isso quer dizer que nós, no final, estaremos investindo R$180 mil naquela região de fomento. Isso, a nossa expectativa, que sugere mais empregos, movimente a economia local, porque essas startups vão contratar mais gente, vão contratar serviços e vão comprar produtos. Isso vai movimentar a economia do Estado. Então, essa é a nossa expectativa. Estamos aqui dispostos e de peito aberto para receber as perguntas de vocês, sugestões, críticas, e desafiar cada um de vocês a estar conosco no Startup Rio, provocando o Startup Rio 2021, para a nova edição que deve alcançar mais de 12 cidades. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu ia fazer a pergunta sobre a interiorização, porque na quarta edição já se roda em Petrópolis e em Resende, e a receptividade e o desenvolvimento das startups nesses locais, a gente vê que ela é muito boa, e eu ia perguntar sobre como é que está a receptividade nas outras cidades, mas o Paulo já falou, né? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta que eu acho que talvez seja mais interessante. Tem idade para participar? Ou uma empresa estabelecida pode lançar um projeto como spin-off e participar do programa? Eu acho que essa pergunta é melhor para o público que está aqui. Então, o edital ele é focado em desenvolvimento de ideias, de inventor independente, ou seja, ele é focado nas pessoas. Todo o propósito do Startup Rio, ele é focado em pessoas. É a transformação de empreendedores e empresários de sucesso pela melhor capacitação. Vamos brifar aí capacitação. A gente acredita que desenvolver pessoas capacitadas, instrumentalizá-las com melhor capacitação, nós vamos conseguir transformar essas pessoas em empresários de sucesso, seja eles na sua própria empresa, ou seja ele trabalhando em empresas de terceiros. Então, essa é a vocação do Startup Rio. Tá, então, resumindo sua resposta, eu mesmo já tendo uma empresa estabelecida, tendo 50 anos, nada impede que eu tenha uma ideia e que vá desenvolver um Startup Rio. Não, absolutamente. Eu diria para você que o Startup Rio ele é feito para jovens empreendedores de 20, 30, 40, 50 e 60 a mais. Se você quer aprender a empreender pela primeira vez, nós temos o lugar certo para você aprender isso. Não tenha medo, não tenha receio, você não vai perder nada. Todo investimento é por nossa conta, nós vamos fornecer capacitação, nós vamos fornecer espaço, nós vamos fornecer R$60 mil de fomento para você desenvolver seu negócio, desenvolver sua ideia e prototipar a sua solução. Então, absolutamente você não perde nada. A única coisa que você perde vai ser se você não tentar. Se você não tentar, você vai ficar com aquela sensação de arrependimento que vai levar pelo resto da sua vida. Não tentei. Uma coisa que também eu queria destacar, que são utilizadas metodologias que são justamente voltadas para a realidade de hoje, foco em inovação. Então, é uma forma até do empresário se reinventar, o empresário que já existe. Bom, obrigada, Paulo. Nene? Oi, pode falar, Paulo. O Nene quer falar alguma coisa. Está no mudo, Nene. Então. Eu vou para você se apresentar, e aí... Bom, sou o Marcos Nene, sou assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ e coordenador de operações do programa Startup Rio, além de ser um empreendedor também em outras áreas, quer dizer, na área de tecnologia. Mas atuo na FAPERJ desde 2015, quer dizer, eu peguei o lançamento da segunda versão desse edital, né? Fui responsável pelo edital, e desde lá
tem o cuidado pela FAPERJ do lançamento dos editais desse programa. Então, e agora com a vinda do Paulo, a gente tem atuado em conjunto e reformulou uma série de coisas que ele já descreveu aí bastante bem, com a intenção que foi colocada, e estamos jogando essa bola, vamos levando para frente. Obrigada, Neme. Minha perguntinha. A FAPERJ é o órgão de desenvolvimento do Estado focado em pesquisa e desenvolvimento, né? O grande apoio que a FAPERJ dá, inclusive o financeiro, como você pode dizer, que tipo de retorno a FAPERJ tem identificado que o programa Startup Rio tem trazido? Bom, digamos assim, a FAPERJ não faz o desenvolvimento, quer dizer, ela prepara a pesquisa, ela fomenta isso, tá certo? O programa Startup Rio foi criado, assim, originalmente, com a ideia de fomentar o empreendedorismo e, olhando uma determinada área, o empreendedorismo digital no Rio de Janeiro, mas como uma primeira base, tem sido assim até agora, mas não necessariamente terá que ser assim daqui para o futuro. E, de fato, ela fez isso, tá certo? O programa começou, tem uma série de startups que se originaram do programa que estão em outros locais, ele deu origem a outras organizações e tem funcionado como um polo, e nisso também, graças a uma atuação bastante forte do Paulo, Espanha, no sentido de ser um polo para essas comunidades ligadas ao ecossistema de empreendedorismo do Rio de Janeiro. Então, o objetivo do programa é o fomento do empreendedorismo no Rio de Janeiro, baseado nesse conceito, pegar ideias de empreendedores, transformá-los efetivamente em empreendedores e assim incrementar o empreendedorismo no Rio de Janeiro como um todo, no estado como um todo. E ela tem feito isso, tá certo? Paulo comentou das 116 startups que passaram, nas 3 primeiras versões do programa, na quarta nós tivemos mais 46, tá certo? Então, a gente já está com um pouquinho mais de 160 em startups passando pelo programa. Sim, obrigada. Do que a gente observa lá, quem tem oportunidade de até, de vez em quando, olhar os projetos que são desenvolvidos, e tem várias dessas startups que hoje em dia são nossas associadas, né, Maria Luísa? E vem aqui, a gente observa que pesquisa, desenvolvimento tem sido realmente muito produzido lá no Startup Rio, e inclusive a questão da inovação, que não necessariamente são relacionados a esses temas, mas a questão da inovação também tem sido bem abordado lá. E aí eu peço a palavra para o nosso querido PC. Se apresente, por favor, PC. É um prazer estar aqui, primeiramente, né? PC, Paulo César, ex-Sebrae, agora coordenador de educação do Startup Rio. E, muito bom ver tantas pessoas que há muito tempo eu não vejo, Luiz Cláudio, Maria Luísa. Você, Cláudio, eu vejo todo dia. Então, Cláudia do Remedinho, tudo bem? Bluar. E aí, Bluar? Bem, pessoal, o que eu posso falar desse programa em termos de educação? Esse programa, ele foi baseado, ele foi todo construído, é super novo, ele não segue nenhuma linha tradicional, né? Ele trabalha dentro da filosofia do Steve Blank, mas para o primeiro estágio, tá? até o encontrar o produto perfeito para o mercado. E ele trabalha
ele tem uma filosofia que a gente chama de PIP. E PIP, em inglês, são pessoas excelentes desenvolvendo produtos atraentes, né? Isso é a definição de PIP em inglês. E esse PIP compreende o primeiro P, pessoa, o I, a ideia, e o último P, produto. Tá? E ele trabalha em três grandes fases. Né? Essa fase de ideia da pessoa, né? Onde a gente desenvolve o fundador e toda a sua equipe individualmente. A ideia, onde a gente trabalha toda a parte do negócio dele, ideia de negócio, e aí eles já vão começar nessa parte a ter a possibilidade de fomento. Na primeira parte, pessoa não, né? Porque a gente quer desenvolver empreendedores e essa primeira fase ela desenvolve empreendedor, tá? A gente trabalha propósito, trabalha pitch de vendas, trabalha todo o desenvolvimento de um negócio, tá? Como se fosse um Startup Weekend, né? Então, são workshops e muita informação. E o grande diferencial que todo esse programa tem muito do digital e foi muito bom, quer dizer, foi muito propício pensar no digital, que a gente pensou, na verdade, em meados de 2019, né, quando a gente já estava tocando a turma de 2019, a gente pensou, olha, 2020 tem que ir para o digital para a gente atingir o Estado, e isso foi feito e está sendo construído, né? A primeira fase toda já está construída no digital, e foi muito propício para esses tempos, esse novo normal que a gente vai viver daqui por diante, até uma vacina sair, que leva aí em torno de um ano e meio, talvez, provavelmente, meados do próximo ano, tenhamos uma vacina. Então, é um programa bem robusto, tá? Com muita educação envolvida, tá? Muita mentoria e um acompanhamento constante dos agentes de inovação, que acompanham cada startup no desenrolar e no desenvolvimento delas até o produto perfeito, o último estágio. É isso que eu posso dizer, Claudinha, em termos de educação do Startup Rio. Obrigada, PC. Aí, no caso, o PC quase falou tudo que eu ia perguntar, mas, no caso, os workshops, normalmente, eles são dados, fornecidos, por que tipo de profissional? O tema dos workshops você já comentou, e que tipo de profissional, e mais ou menos como é que é o modelo, para o pessoal entender que a gente tem bem mão na massa na hora de estar desenvolvendo os temas. Ótima pergunta, né? Os workshops, a gente dá ênfase mais no work do que shop, né? Então, tem muita mão na massa. Esses workshops eles vão funcionar através de Zoom, né? Do Zoom, utilizando salas para desenvolvimento e interação de equipes, tá? E de pessoas. Eles, com relação aos profissionais, são profissionais de mercado, são os nossos mentores, são os nossos colaboradores. Nós convidamos, inclusive, pessoas, vocês, né? A CESPRO é uma associação muito importante, tem profissionais com diversos níveis de expertise e de experiência vasta. Então, é com vocês que a gente constrói o programa. Esse programa é feito para essa inovação independente de idade, né? Que pode ir desde
do garoto que está criando um game, 16, 17 anos, até o pessoal com mais de 60, que nem eu. Então, ele é bem amplo, porque a inovação, né, você pode ter em qualquer idade, você pode pensar em negócio em qualquer idade e construir, mas utilizar esse expertise de vocês. Só fazer um acréscimo aqui ao que o PC falou. Quando a gente montou o time ano passado, nós tínhamos um desafio de orçamento. O Startup Rio nunca teve orçamento na vida dele. Agora, em 2020, pela primeira vez, nós tivemos orçamento, mas aí aconteceu o meteoro, e aí não vou continuar o assunto, deixar o assunto por aqui. Mas a verdade é que nós precisamos, não dá para construir um castelo desse tamanho sozinho. Então, nós fomos ao mercado e conversamos com executivos, ex-executivos, empresários, que quisessem doar um tempo da sua vida para melhorar o ambiente de negócio do Estado. Então, nós temos lá em torno de 20, 25 profissionais de mercado, executivos e executivos, que doam o seu tempo de vida para poder construir esse modelo de orientação e mentoria, que é tão importante. Tá? Esse modelo ele é baseado em 5 pilares de conhecimento: o pilar de conhecimento do mercado, o pilar de conhecimento do empreendedorismo, o pilar de conhecimento da tecnologia para a construção da sua solução, o pilar de construção da gestão, o pilar de conhecimento dos recursos e o pilar de conhecimento do mercado. Então, em cima desses 5 pilares, nós separamos os diversos mentores de mercado para que eles nos ajudassem a construir esse conhecimento curado, de tal forma que é quase como se fosse um pós-doutorado, um EAD. Então, a gente consegue escalar isso para qualquer cidade fora do Rio de Janeiro. Então, e aí vem a convocação. Por que mentores voluntários? Porque nós acreditamos que cada um tem a responsabilidade pela sua comunidade local. Então, a CESPRO aqui e a Rio Info aqui, representada pelo Boa, são organizações que estão no Estado como um todo. Então, há de se convocar cada membro de cada lugar, cada empresário, executivo e ex-executivo, para trabalhar junto com esse projeto, com esse programa, para desenvolver a inovação e o empreendedorismo na sociedade, localmente. Nós temos um problema muito grande nas cidades do interior, que é a vazão da capacidade intelectual. Nós temos que resolver isso. Não é que o programa Startup Rio é a solução, mas ele pode ser uma forma de endereçar isso. Nós temos um esvaziamento enorme dessa capacidade intelectual, que, quando nós damos sorte, ela vem para a capital, mas, fora isso, elas vão para fora do Estado, vão para fora do país. E aí há um empobrecimento brutal do nosso Estado por conta disso. Então, a convocação aqui é como é que nós vamos nos apropriar desse programa, do Startup Rio, em cada localidade, para que a gente consiga endereçar também esse problema os jovens que hoje se formam no interior e não têm oportunidade nenhuma. Tá? Então, essa é um outro viés do Startup Rio. Paulo, eu achei muito interessante seu comentário e eu queria dar um depoimento, se me permitir. Eu estou fazendo agora esse segundo semestre, agora 24 anos de fundação da minha empresa. Eu era uma estudante de doutorado, fiz engenharia nuclear, minha família não tinha nenhuma origem de empresários, então eram pessoas que não poderiam me ensinar ou me orientar como seguir na carreira de empresário, mas eu queria montar uma empresa. E eu montei a Lab 245 sozinha, de início,
E não foi fácil, porque não é só uma questão do dinheiro da Bolsa. A Bolsa é claramente um auxílio para que você possa se concentrar nesse período em que você está estudando. Mas todo o apoio de um ecossistema, de outros empresários, de pessoas que têm experiência, que sabem dizer, é uma aceleração que dizem, é um acelerador, é uma forma de você chegar a um ponto à frente muito mais rápido do que você chegaria sozinho. Pior, provavelmente, dependendo das circunstâncias, e as circunstâncias mudam muito, vocês viram o que aconteceu agora, ninguém esperava que isso fosse acontecer, você simplesmente pode desistir desse caminho. E você seria um potencial, uma grande empresa. Quer dizer, isso de ir para fora do Brasil não é só para ir para fora do Brasil para ser um empresário de sucesso. Antes fosse. É ser um funcionário de uma empresa, é não conseguir despontar e não conseguir atingir o seu sonho, aquilo que você gostaria. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, de contar com tanta gente competente para auxiliar você nessa dificuldade que eu tive e que, na época, não tinha Startup Rio, não tinha como me ajudar. Então, eu fui obrigada a trilhar meu caminho ali com todas as dificuldades, mas eu tenho certeza que hoje vai ser muito mais simples. Então, é uma oportunidade única, muito importante, não só no Rio de Janeiro, como você falou, mas no interior, que tem mais dificuldade ainda, que o ecossistema de empresas não está tão próximo, mas a gente vai agora, né, trabalhar junto a eles também. Quer dizer, as empresas que eventualmente estejam mais aqui na capital vão se aproximar das outras empresas, porque a gente tem que crescer. E aí a gente tem que olhar mesmo para outros estados, para outros locais em que isso acontece e as empresas florescem muito bem no interior. Hoje em dia você vê que não há mais necessidade de estar presencialmente em lugar nenhum, você vê que o mundo, de certa forma, continuou desse jeito, né? Então a gente agora está convencido disso, porque é prático, e vamos tocar, porque aqui a gente vai conseguir mudar a economia do Brasil. Obrigada, Maria Luísa. Faço as suas palavras as minhas, que o planejamento era eu dizer para o pessoal, preparem suas perguntas que a Maria Luísa vai falar. Só que aí a Maria Luísa falou e eu estou aqui no chat pedindo para vocês mandarem as perguntas. Por enquanto, a gente não tem pergunta nenhuma. Estamos aguardando ansiosamente. Eu tenho uma pergunta de uma amiga minha que pediu para eu perguntar. Na verdade, ela estava aqui, ela saiu, não sei se caiu, porque de vez em quando a gente cai, né? É o seguinte, ela falou que para se cadastrar no edital, ela teve que entrar com o CNPJ. Eu falei que eu acreditava que não. É exatamente ela entrou no formulário errado, né? Maria Luísa, é exatamente o contrário. O edital é para pessoa física. Até eu queria comentar, porque a Cláudia, houve aqui um comentário de alguém que teria empresa durante algum tempo, ia se inscrever, e é bacana se inscrever, etc. Mas o edital é para pessoa física. Ele pode ter uma padaria e ter uma ideia. E vocês podem botar aqui no chat, por favor, o link do formulário de inscrição? Eu sei que está em cima, mas... Não, eu posso. A gente justamente está fazendo isso. O Nene, então, eu fiz a provocação da pergunta, e aí você está completando, que é justamente para isso, para as pessoas entenderem que, mesmo elas tendo um negócio como pessoa física, com outra ideia, elas podem se inscrever no Startup Rio. Não é para empresa já estabelecida, não é para o que tem CNPJ. A maioria do pessoal que entra lá, ou melhor, o pessoal que entra lá não tem nenhum CNPJ, é realmente desenvolvimento de ideia. Então, nada impede que o que eu queria formar nós, da SESC, somos profissionais mais experientes, não há problema de se inscrever no Startup Rio. Mesmo que você já tem um outro negócio, teve uma ideia que quer desenvolver, você aproveite. Essa era a minha mensagem. E aí eu vou te trazer, vou colocar duas coisas aqui, então. A primeira tem uma startup que já entrou 2 vezes, ela já não é uma startup, que é a Cyberlabs, já entrou com 2 projetos, já desenvolveu 2 projetos. Um deles, inclusive, está bombando no COR, e está ajudando a cidade do Rio de Janeiro
a avaliar o deslocamento das pessoas através de visão computacional, é sensacional. E outra com relação de idade. Estava fazendo mais cedo uma live com o pessoal da Revolução 50+. E estava falando para eles, trazendo para eles o exemplo do Leônidas Porto, né? Ele desenvolveu a Gero 360, ele criou a Gero 360. Ele, com 55 anos, desenvolveu uma solução de idoso cuidando de mais idosos. Ora, se a gente parar para pensar, isso é uma temática que afeta os nossos tempos, porque nós temos uma qualidade de vida muito maior hoje do que tínhamos há 30 anos. Então, temos um problema que é idoso cuidando de muito idoso, e só alguém com a idade dele de 55 anos, já nessa idade, conseguiria antever esse problema ou olhar esse problema de uma forma diferente e construir uma solução como essa. Alguém de 20 anos provavelmente não ia ter essa visão. Bom, eu estou aqui só provocando para ver que horas a gente fala do Leônidas, que é um excelente exemplo, né? Realmente, o Leônidas ele já entrou aí... O que vocês acham? No programa, a primeira vez ele veio com uma ideia, foi boa e tudo, e na segunda vez ele veio com uma outra ideia mais aprimorada. Então, eu estou buscando exemplos para vocês terem noção, projetos que podem ser desenvolvidos, como que isso se encaixa na realidade vamos dizer assim, da audiência que a gente tem aqui. Pergunta, Maria Luísa, por favor. O que você acha que pode deixar o empreendedor tímido e impedir que ele se inscreva? O que você acha, pela experiência que vocês têm, o que faz diferença daquele que vai e se inscreve e aquele que fica assim, eu acho que não, isso não é para mim? O que muda? Por que as pessoas, às vezes, estão desestimuladas? O que acontece? Por que não tem 1 milhão de pessoas se inscrevendo agora? Porque eu tenho certeza que tem muita gente boa por aí. Eu acho que, principalmente, a falta de visão de que é possível empreender. Eu tenho dito para todas as lives que eu passo, o pessoal já está me chamando de live louco, que é preciso coragem para fazer isso. É preciso ser ousado para fazer isso. Empreender é ousar. Empreender é ter coragem. Empreender é querer fazer alguma coisa diferente. É olhar a vida com outro propósito. Tá? Então, deixa eu só responder aqui. A Cláudia perguntou quais são as cidades constantes aqui. Ela quer saber quais são as outras cidades que podem ser contempladas. Então, além dessas 12 cidades, nós estamos avaliando ainda Niterói, Resende e Angra dos Reis como polos que poderão entrar até o final do ano para serem também polos do Startup Rio. Esse acho que quer falar alguma coisa. Só com relação a barreiras, né? E eu tenho visto muito isso, o pessoal tem medo de edital. Tá? O pessoal tem medo de edital. Existe um ranço de que, não, edital já é uma coisa, carta marcada, e eu não vou participar, né? Esse edital é para garotos, no caso de pessoas mais velhas, dizendo, não, esse edital é para garotos, eu estou com uma ideia aqui tecnológica, mas não é para mim, porque é garotada que vai estar, né? Então, essa visão ela é totalmente deturpada. Totalmente deturpada. Eu acho que Cláudia quer falar alguma coisa. Fala, Cláudia. Quero. Na verdade, o que eu acho que acontece com o edital, independente da idade, é a preguiça de ler o edital e interpretar o raio do edital. E aí nós temos uma boa notícia para todos. Número 1, o PC fez uma série de vídeos que explica como preencher o edital para aquela pessoa que tem preguiça de ler ou então, é claro que você não vai, cada link que você for preencher do edital, você não vai mandar um e-mail lá para a FAPERJ, mas a FAPERJ também tem uma equipe à disposição para esclarecer todas as dúvidas de cada item do edital. Então, minha recomendação é,
olhem o vídeo do PC. PC, por favor, coloca o link aqui que já estão pedindo. E, em seguida, se continuar com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a FAPERJ, ou até quem faz muito essa ponte também, às vezes é o Marcos Neme, que está muito relacionado lá, que é da FAPERJ, né, vamos dizer assim, e bota a boca no trombone perguntando que a gente arruma um jeito de responder. Ô, Cláudia, o Paulo Espanha criou um grupo especial também no WhatsApp para isso. Está sendo bastante movimentado, respondendo questões referentes ao edital. Se o Paulo quiser colocar alguma coisa... Eu acabei de colocar o chat do grupo, o convite do grupo via link aí. Já passaram por lá mais de 200 empreendedores. Então, isso está sendo assim, muito movimentado, porque está todo mundo tirando dúvida nesse link aqui. Tem algumas perguntas aqui no chat. Perguntando, a gente pode ir respondendo aqui. Tá, eu vou fazer a pergunta em voz alta para todos escutarem, que pode ser que seja dúvida de todo mundo. Cláudia, Oi. Cláudia, deixa eu aproveitar logo, e já que o Marcos Vila colocou aqui, tá, eu já leio e já respondo. O que você acha? Não, pode ser, uma responde. Então, lê alto e já tem um aqui que começa com a Joan Connor. Porque o Marcos Vila botou aqui, já participei de editar na FAPERJ e achei pouco transparente o processo que levou aos resultados. Já faz tempo que isso aconteceu. Como está o processo agora, né? O processo de resultados hoje? Eu vou pedir isso, na verdade, para o Paulo responder, já fazendo a mediação com você, pedir para o Paulo responder e o Neme acrescentar aí como é o processo, porque o processo é muito claro e muito simples. Não, pensei que você ia responder pelo Espanha. Pois é. Ele só fez a pergunta para chutar para mim, não tem problema não. Então, assim, o processo de avaliação é feito em duas partes. Tá? Nós temos uma parte que é a conformidade, é um processo interno da FAPERJ, para analisar se toda a documentação que o proponente entregou está adequada, está em conformidade com as regras da FAPERJ. Não tem absolutamente nada que a gente possa ingerenciar nesse processo. Então, é um processo de conformidade. O segundo processo, passado o processo de conformidade, tem o processo de mérito. O mérito, como é que é feito o mérito? O mérito não é nem a equipe do Startup Rio. Nós convidamos, o professor Neme convida diversos atores do ecossistema e cada dupla de ator desse vai julgar entre 10 e 15 startups. Então, eles vão avaliar o mérito daquela ideia estar ou não no programa. Então, é o próprio ecossistema que vai nos ajudar a trazer os proponentes para dentro. Lembrando o seguinte, para essa primeira fase, são 240 startups. Nunca antes no Startup Rio, nesse programa, tiveram tantas inscrições. Foi um programa tão grande, tão ousado. Nós ousamos fazer um programa de 12 cidades com 240 startups. Não me lembro de outro programa estadual tão grande assim, de uma vez só. Obrigada, Espanha. Só querendo esclarecer que eu, inclusive, já fui avaliadora de vários programas. A CESPRO foi convidada para avaliar, tem vários associados que participaram da avaliação, e a gente é obrigada a seguir um critério. Então, não é se eu gosto da startup ou não, tem um critério que eu tenho que pontuar e justificar, que o Neme, na época, fica perturbando, e, assim, detalhadamente por que é a favor ou por que é contra. Então, é um processo realmente com curadoria bem cuidadosa. E eu só queria salientar que no edital você tem a definição dos critérios. Estão lá, tá certo? Você tem a definição, a pontuação de cada um, tá certo? Qual é o peso de cada um.
tá certo? E isso é levado para os avaliadores e eles dão seu parecer sobre isso. E se o avaliador não faz certo, nem perturba a gente até a alma. Bom, obrigada. Deixa eu ir aqui para outra pergunta. Na verdade, eu vou aproveitar essa pergunta. O Paulo, Espanha, é obrigado a ser residente do Rio? Como é que é essa história? Por ser um programa do Estado do Rio, quem pode participar? Então, só esclarecendo, esse dinheiro, esse fomento, ele vem da FAPERJ, né? Ele é um investimento da FAPERJ. A FAPERJ recebe 2% do ICM líquido do Estado. Logo, esse dinheiro de fomento é um dinheiro dos impostos do cidadão fluminense. Então, é justo que a gente fomente residentes do Estado. Então, todo proponente ele tem que ser um residente do Estado. A equipe que vai trabalhar com ele, não. A equipe que vai trabalhar com ele pode estar em qualquer parte do mundo. Por exemplo, nós temos o Garage Thinking, do Alan, que ele tem um sócio em Nova York, eu acho, outro em Israel, no mundo inteiro. Um é em Portugal e o outro é na Holanda, e o Alan aqui começaram a empresa desse jeito, permanece desse jeito, e segundo eles vai manter desse jeito. E está bombando, desse jeito. Essa é a beleza de você montar uma startup. Então, é esse o apoio que a gente dá. Tá? Você pode montar uma empresa desta forma e pode bombar dessa forma e dar certo. É para isso que a gente está aqui. Eu acho que tem outras perguntas lá para cima também que estão esperando. O que eu vi aqui é que aí foi a pergunta que como o programa considera os pesquisadores estrangeiros nas equipes de uma startup, desde que não apareça explicitamente no edital, e como lidar com uma proposta que não se encaixa unicamente em um dos segmentos do item 2.1. Acredito que vão pedir para jogar essa pergunta específica lá no grupo. Mas como a gente enxerga, como o Startup Rio enxerga pesquisadores estrangeiros num grupo? Ele não pode ser proponente, né? Como a gente falou, como a gente explicou, ele não pode ser proponente. Ser participante de uma startup, ele pode ser, não tem problema. Como membro de uma startup, não pode ser. O Alan não tem um cara que é português, outro holandês e tal. Não tem problema. Ele não pode ser proponente. O Neme quer complementar. Só complementando, quer dizer, na verdade, o estrangeiro residente no Estado do Rio pode ser proponente. Porque a exigência não é a naturalidade brasileira. A exigência é residência no Estado do Rio. Se ele vai desenvolver a empresa aqui, mesmo tendo nascido em outro país, não há problema algum. É essa a ideia. Tá certo? Porque a empresa vai nascer aqui e vai prosperar aqui. Vera Almeida perguntou, com relação ao cronograma, o próprio edital já meio que estabelece o modelo. Acredito que tenha que se adequar àqueles prazos, certo? Sim. Ao longo do andamento do edital, o programa está definido que vai ter um conjunto de etapas, 3 etapas, com a duração que está especificada no edital. Isso é o que vai acontecer e digamos assim, a distribuição do recurso financeiro vai seguir aqueles prazos que está definido no edital. Então, a visão do projeto deve considerar isso. Só adicionando uma coisa ao que o Neme disse, tá? Como são 3 grandes fases, a primeira fase não tem fomento, tá? É de 8 semanas. A segunda fase é de 12 semanas. Aí, para quem passar para a segunda fase, aí sim vai fazer a outorga, tá? Porque tem que passar por uma banca avaliadora. Aí tem 12 semanas. E a terceira fase, que também tem uma banca avaliadora, ele recebe 40% no primeiro e 60% no segundo, ou 60% no primeiro. Como é que é, Neme? É 60, 40 ou 40, 60? Ele recebe 20 mil no primeiro e 40 mil no segundo.
Isso, Tá. perfeito. Então tá. Então tá bom. Então, beleza. Então tá aí, né? Tá. Cada fase ele tem uma banca. E a última fase tem 16 semanas. Então, ele vai varar 2021. Tá? A turma de 2020. Tá bom? São essas... Esse é o ciclo do programa todo. Tá bom? Assim como a turma de 2019 está terminando agora. É isso aí. Certo? Obrigada, PC. Eu vou passar aqui as perguntas, tem algumas que são apropriadas para colocar lá no canal, mas eu coloco aqui de qualquer maneira. Startup para serviço apoiado em software com foco em Rio de Janeiro e São Paulo está no contexto? O Marcos Vilas é que colocou essa pergunta. Está. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Vera Almeida, com relação ao cronograma, a gente já fez. Larissa comenta, tive dúvida na hora da inscrição, em que formato devo colocar o projeto, se em PowerPoint ou PDF, pode colocar lá na pergunta, mas vocês... Tanto faz, né? E qual é a diferença? Mais fácil, mais leve, né? Para subir. O formato mais leve que eu sei. E qual a diferença? Só adicionando uma coisa, tá? Cada proponente vai ter que subir um vídeo, um pitch, tá? Vai ter que gravar um videozinho e vai ter que botar o link lá no portal lá do Cisfaperj, tá? No edital. Tá, eu vou fazer a próxima pergunta emitida, vou até responder. Qual é a principal diferença de um projeto que é aceito daquele que não são? Os que são aceitos são os que estão dentro dos critérios de seleção. Se quiser saber, no edital tem todos os critérios. Só reforçando, não existe QI, tá? Não existe quem indica, pelo amor de Deus. Tá? Isso é muito importante. Vale o mérito e a análise da banca avaliadora. Tá? E existem critérios pré-definidos. Então, não tem nenhum problema. Não. Obviamente, a gente tem uma limitação de vagas. Né? Se tiver 1.000, a gente tem 250 vagas, não dá para criar mais vagas. Tá? Mas isso não impede que a pessoa que não seja selecionada reponha no próximo ano o dela, proponha novamente, tá? Não tem nenhum empecilho quanto a isso. Que até tem um número limitado de vagas. Então, dentro dessa avaliação, existe, inclusive, uma pontuação. O corte vai naquela pontuação. Se esse ano tiver projetos que tenham uma avaliação superior à sua, você vai estar excluído. Mas, ano que vem, você pode já estar... Até você pensou melhor no seu projeto, colocou características melhor e ele, inclusive, aumenta a pontuação. Luiz Cláudio, a apresentação deste documento que consta do edital é obrigatória? Carta de recomendação de investidor ou pesquisador, ou mentor ou empregador? Sim, se quiser, pode perguntar. Existe um modelo no edital? E se quiser perguntar mais detalhes, pode entrar em contato com qualquer um, inclusive comigo, que a gente esclarece. Marcos Vilas. A carta, só para adicionar um molho aí, tá? Eu, quando estava no Sebrae, já tinha essa carta de recomendação, e eu, como Sebrae, já fiz algumas recomendações, tá? Então, não tem muito problema, não. É uma carta simples de recomendação. Eu imagino que as pessoas ficam inseguras, porque se elas não estão no meio em que convivem com pessoas do Sebrae ou com os nossos mentores, eles vão perguntar, mas quem que eu vou pedir para me recomendar se eu não conheço ninguém? Não conhece ninguém do Sebrae. Lógico. Então... Mas você deve ter uma pessoa aqui, um professor que acompanhou você, se você é mais novo. Se você é uma pessoa que já é mais experiente, você pode pedir para um ex-empregador ou para o atual empregador. Ou se você já teve empresa, você pode, inclusive, pedir
para o seu empregado, se fechou a empresa, você pode pedir para o seu empregado, nada mais é do que a FAPERJ ter noção de qual é o perfil daquela pessoa que está se inscrevendo. Bom, responde. Se o empreendedor não consegue falar com alguém para pedir uma carta de recomendação, ele também não vai conseguir ir adiante como empreendedor. Perfeito, Maria Luísa. Marcos E Vila. tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Esses garotos empreendedores não gostam de ler edital. É um inferno, mas está lá gravado o vídeo. Pois é, isso eu dou graças a Deus. O que eu acho é que o pessoal tem preguiça de ler edital, nada mais do que isso, porque está bem escrito, está bem esclarecedor, só que não leem. Aí o salvador do PC faz um vídeo que lá está escrito tudo. E mesmo assim, se continuar com dúvida, participa desse grupo, ou manda um e-mail para a FAPERJ, que o pessoal também responde. A gente tem exemplo de tudo, tá? A gente tem exemplo de tudo. Marcos Vilas, o programa tem alguma ação de comunicação em universidades, PUC Rio de Janeiro, por exemplo, onde dou aula? Tem, antes da pandemia, né? Agora, na pandemia, está todo mundo intocado, então tá difícil falar com as universidades. Tá? Mas nós fizemos muitas atuações dentro da universidade. Infelizmente, dentro dessa maluquice, não deu para fazer mais. Mas sim. Esse ano passado, quando não tinha pandemia, vocês chegaram em algumas universidades, não foi? Dessas universidades. A última que nós fomos foi, inclusive, lá no Dom Bosco, em Resende, que nós falamos para 250 alunos lá. E é capaz de eles se inscreverem em alguma coisa em torno de 30 a 35 projetos lá. A gente brinca aqui com o Paulo que ele está morrendo nas lives. Porque ele está, para divulgar o programa, se quem estiver nos assistindo aí, é só divulgar, porque o tempo todo ele está divulgando o programa, todo mundo comentando, entendeu? Então, apesar de hoje ser tudo, tem que ser via telinha, né? Mas está bem forte a comunicação. Só ficar antenado. Empreendedor tem que ficar antenado. A princípio, a gente só tem 7 minutos e 3 perguntas, se eu não me engano. Então, a primeira pergunta: está aberto o cadastro para quem tem interesse em participar como mentor? Se estiver, como é a avaliação? Está aberto, pode participar. A princípio, a avaliação é você poder ter conhecimento que contribua com alguma startup que está ali no programa. Pode ser que neste ano seja muito solicitado, pode ser que não seja. Depende da necessidade, né? É isso aí. Os telefonemas, tá? O Paulo também já existe um cadastro de mentor, onde para a gente precisa conhecer o expertise, uma mini bio dele, e a gente tem um banco de dados de mentores, tá? Inclusive, nós estamos finalizando um manual, né, para treinamento de mentores. Treinamento de mentores no sentido do processo do Startup Rio, tá? PC, divulga o link do formulário aí. Também. O que eu iria comentar até do que eu conheço é que existe uma determinada carência de mentor de tecnologia em si, não é o pessoal mais de gestão. As startups, às vezes, precisam entender um apoio de um beabá bem específico, que realmente o pessoal que é operacional pode apoiar. Então, o mentor não necessariamente é aquele profissional que já tem vários anos de experiência e está numa área de gestão. Se precisa, inclusive, de mentor operacional. Devido à distância e pandemia, podemos gravar os vídeos separados e juntar por edição? Pode. Mas, na realidade, é o seguinte, é que o vídeo só precisa ser do proponente. O proponente pode apresentar os outros membros da equipe. Então, mas se ele quiser fazer um vídeo com cada membro falando, também pode, não tem problema nenhum. E assim, o vídeo tem 4 minutos, tá? Me perguntaram se o vídeo pode ter 10 minutos.
Eu respondi para o cara o seguinte, cara, você está entrando no elevador e o cara que quer investir em você está no elevador. Você vai pedir para ele ficar subindo e descendo no elevador ou você vai se virar nos 30? Então, gente, vocês são empreendedores, vocês têm que aprender a se virar, cara. E segundo a regra, porque o edital tem a regra, se não seguir a regra, é eliminado. Vera, não achei o modelo da carta no edital. Volto a pedir para entrar em contato com o grupo, que eles até te mandam o modelo da carta. Vera, pode ser um ex-cliente? Eu não entendi. De pedir a recomendação? Claro, né? Não pode? Um ex-cliente não pode recomendar? Pode. Podemos ter o mesmo investidor de alguma outra startup que está se candidatando também? Claro. Na recomendação. Que mais? Cláudia Amaral, minha xará. A carta precisa ser específica e direcionada para startup Rio FAPERJ ou basta uma carta de referência genérica falando sobre o empreendedor? Não. A ideia ele pode apresentar qualquer uma, mas a ideia é que seja dirigida à FAPERJ, que seja uma coisa recente relativa a isso. Né? Ele pegar alguma coisa antiga e hoje não tem recomendação, fica estranho. Né? E Ferron, nosso associado aí, o que significa pessoa não ocupante de cargo efetivo? Isso é uma definição digamos assim, do serviço público. Tá certo? Se você procurar essa definição, é uma definição ligada ao serviço público. Está ligada ao fato da pessoa ter prestado concurso e ter direito a um cargo efetivo no serviço público. É porque a definição de inventor independente diz que ele não pode ser funcionário público ocupante de um cargo efetivo ou militar. Tá certo? É esse o sentido. Obrigada. Bruna, agente de inovação lá de Startup Rio, muito atuante, está informando que no último e-mail marketing do Instituto Gênesis foi falar sobre o edital do Startup Rio, lá na PUC. O Elcio pergunta se a pessoa ou a empresa já recebeu muitos prêmios e também várias cartas de recomendações, pode usar essas honrarias e premiações como carta de recomendação? Eu gostaria de falar uma coisa aí com relação a isso. Claro que pode, mas, como o próprio Neme disse, né, poder pode. O lance é o seguinte, a gente está focado em ideia. Se ele já tem uma startup que está tentando escala, está ganhando prêmios, esse não é o programa para ele. Tá? O programa é começar do zero. Então, por exemplo, a Gero 360, quando o Paulo comentou, ela começou, aí ela pivotou todo o modelo dela, chegou ao final, ela disse, caramba, eu tenho que voltar e refazer todo o meu negócio. Então, isso virou um negócio novo, por isso que ela se inscreveu novamente. E acabou sendo aceita. Ela concorreu normalmente com todo mundo no mesmo estágio. Ela não teve nenhuma prerrogativa, ela fez o outro, está sendo agora. Não teve nenhuma prerrogativa. Inclusive, as bancas eram completamente diferentes. Tá? Então, é muito importante falar isso, porque eu já vi pessoas, eu tenho uma startup que está desenvolvida, tal, mas, olha, não é o programa para você. Tá? Esse programa é para ideia, sair da ideia até o mínimo produto viável para colocar no mercado e aí sim começar a escalar esse negócio e pensar em empresa. Só complementar o negócio que o PC falou, muita gente tem perguntado exatamente isso. Eu já tenho uma startup, quero entrar. Cara, você quer entrar, como diz o PC, zero problema. O que acontece é o seguinte, o projeto é de ideação. Então, vai chegar lá, nós vamos apanhar tudo que você sabe sobre sua ideia, vamos rasgar, e você vai para a rua de novo, fazer perguntas e validar a sua ideia. Tudo que você desenvolveu, seu protótipo, nós vamos rasgar, e você vai para a rua de novo, perguntar para saber se aquele protótipo tem um mercado. Você vai fazer tudo de novo. A gente não está interessado em saber se você já tem um negócio.
Você vai passar pelo processo de capacitação do zero. Essa é que é a nossa mensagem. Porque ali você vai ser capacitado. Nós temos que ter certeza que as pessoas saem dali capacitadas. Obrigada, Paulo. Quais são as datas iniciais relevantes para a próxima turma edital? Cláudia, estou me retirando. Tá? Obrigada. Eu queria comunicar, agradecer a todo mundo, mas estou indo para Paulo de Fronten. Um abraço. Use máscara. Vai seguro, vai seguro. É via Zoom. Ah, bom. Então, Tudo bem. De um Zoom para o outro. Ele tem que falar por compromisso. Obrigada, Neme. Eu acho que sua participação ajudou muito, ele já foi embora. E se a gente tiver mais alguma pergunta, é só encaminhar que o pessoal do Startup Rio pode responder sobre essa FAPERJ. Bom, quais são as datas iniciais relevantes para a próxima turma edital? A data final de inscrição para o edital, PC? A data mais relevante é dia 15/6. É o último dia de submissão. Tá? Não deixe para fazer dia 15/6, porque é muita coisa. Porque senão não vai dar tempo. Então, começa a fazer agora. Né? Startup deixa para a última hora e depois, poxa, não vai estender? Nós já estendemos esse prazo e agora é final mesmo. A Joan pergunta, algum especialista conteúdo referente a Nasdaq dentre os mentores? Com experiência em Nasdaq? Não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Eu tenho experiência de investir lá, mas de Nasdaq em si, não. Na verdade, acho que eu não sei qual é a pergunta da pessoa, mas existem vários mentores que são especialistas financeiros. A gente, lá no Startup Rio, eles não chegam a estar questionando exatamente que mercado a pessoa tem conhecimento. Mas, de qualquer maneira, isso vale da seguinte maneira. O mentor está lá, ele se disponibiliza com aquele conhecimento. Se tiver startup precisando daquilo, o programa vai atrás daquela. Vai fazer o link. Se tiver um startup que tiver necessidade de entender alguma coisa específica sobre a Nasdaq e não tiver o mentor lá, com certeza os Paulos e o Neme vão atrás de um mentor que seja especialista nisso, para poder apoiar. E os próprios mentores também acabam buscando. Eu botei o link aqui, tá? Para o link do formulário, tá? E nesse link, inclusive, é importante frisar que a mentoria é pro bono, tá? A mentoria é pro bono. Então, isso quer dizer o seguinte, ele lá bota qual é a disponibilidade dele para isso, tá bom? Para que também não fique pro bono, né, para tudo, né? É uma semana pro bono, aí o cara não vive, o mentor não vive, né? Então, existe uma doação, sim, e quem funciona lá no Startup Rio é por doação, mas por um tempo deve colocar lá, olha, eu tenho 2 horas semanais, tá, para isso. Obrigada, PC. O Elcio pergunta, existe alguma proibição de quem já tem empresa de entrar no edital como pessoa física para abrir uma nova startup no futuro? Essa pergunta foi respondida lá no início, então a gente, pelo visto, fecha com a pergunta de novo, que já são 6h04, e a proposta aqui é a gente ir até as 6 horas. A resposta é não. Não há nenhum problema de criar uma nova ideia e a pessoa desenvolver. Tem uma trilha a ser desenvolvida e ela vai ter que cumprir essa trilha. Tá? Então, uma spin-off que gera uma ideia e aí vai criar uma empresa pode ser um grande negócio, porque empreendedor o cara já é. Obrigada, PC. Paulo Espanha quer dar uma palavra final aí sobre o programa, uma animada no pessoal. Eu vou fazer o seguinte,
se você acha que não dá, vai assim mesmo. Se você está com medo, vai assim mesmo. Se você não tem coragem, vai assim mesmo. Se você acha que não está preparado, a gente prepara você lá. Se você acha que tem que fazer alguma capacitação para entrar, eu estou fazendo um resumo de todas as perguntas que já me fizeram nas 25 lives que eu já fiz nos últimos 10 dias. Se você acha que precisa fazer uma preparação para entrar no Startup Rio, não precisa. O que a gente quer é transformar as pessoas. O nosso propósito é transformar as pessoas, preparar as pessoas para que elas possam ser melhor empreendedores digitais, inovadores. O nosso alvo é integrar o ecossistema de inovação do Estado do Rio, de norte a sul, da Baixada à Serra. Então, esse é um grande desafio. Nós ousamos lançar esse edital para 240 startups em 12 cidades ao mesmo tempo, num esforço enorme de treinar, capacitar gente em todas as localidades. Então, nós vamos estar treinando agentes de inovação, mentores e gestores do capítulo em cada localidade dessa. Cada localidade dessa deve ser responsável pelo capítulo. Nós tomamos a decisão de não tomar para nós a responsabilidade de desenvolver localmente as cidades. Então, cada localidade vai ter que desenvolver o seu próprio polo do Startup Rio, porque é assim que funciona, é assim que tem que funcionar. Comunidade é isso, você assume a responsabilidade de desenvolver seu próprio local. Então, esse é o grande projeto do Startup Rio. E aí... Quem é empresário em Petrópolis, pode buscar lá o pessoal que está na organização do Startup Rio Petrópolis e se candidatar para ser mentor. Exatamente. Tá? Essa é a ideia. E se você é de alguma localidade que gostaria de ter um polo do Startup Rio, converse conosco, vamos desenvolver, vamos integrar. A ideia é que a gente traga todos os braços, todos os atores do ecossistema para discutir esse grande projeto de inovação, esse programa de inovação. Então, tem que estar aqui a academia, está aqui o Paulo Wilton, da Univassouras, tem que trazer a CESP, tem que trazer o Rio Info, tem que trazer as universidades, tem que trazer as comunidades. Está aí o RJ, passei a semana inteira conversando com todas as comunidades do RJ, encerro hoje com a Noroeste Valley, né? Todas as comunidades de longevidade, não importa a idade, então foram convocadas para se apropriar desse programa. O desafio, então, é esquecer que nós tivemos, que as soluções do passado não vão servir para os problemas atuais. Nós temos que achar novas soluções, agir como novos e recuperar o nosso Estado. Nós temos que trazer o nosso Estado a uma condição sustentável de ambiente de negócio. Está na mão de cada um de vocês que está aqui, de ajudar a esse Estado a se apropriar desse programa e desenvolver um melhor ambiente de negócios, desenvolver as localidades, parar de perdermos capital intelectual para o Rio de Janeiro, para os outros estados e para outros países. A responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém. Quero deixar meu enorme abraço, um beijo enorme para a Cláudia e para a Maria Luísa aqui, para todos que estão aqui nos assistindo. Convoco vocês a estarem conosco para desenvolver esse grande projeto. Um grande beijo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Maria Luísa, suas considerações finais aí. Maravilhoso, é uma oportunidade, a gente precisa, como você falou, ver o nosso Estado crescer, ver o Brasil crescer, mas não é vendendo só commodities primárias, a gente tem que vender tecnologia, tem que vender inovação, tem que revolucionar o mundo. Agradeço a participação de vocês, agradeço a presença ilustre como Blois aqui presente, muito obrigada. E na semana que vem, então, quinta-feira, podem ficar tristes, não vai ter Radar Acesp, porque é feriado, gente. É feriado, então a gente não vai ter Radar Acesp. Mas na terça-feira que vem... Namorados, né, Maria Luísa? Oi?
O feriado é véspera do Dia dos Namorados, né? E ainda é véspera do Dia dos Namorados, vai todo mundo pensar como fazer para encontrar um namorado ou não encontrar um namorado, não sei como é que está a situação, mas aí... E a gente vai participar, vai ter uma reunião, então, o próximo Radar Acesp será na terça-feira que vem, no dia 16, não é isso? 16 de junho, com o Henrique Faulhaber, eu não lembro o nome dele, coitadinho, Faulhaber, que é do Comitê Gestor da Internet Brasileira, e ele vai falar sobre conectividade, vai falar como é que o Brasil encarou a pandemia, como é que as coisas aconteceram e como é que a gente está planejando para crescer e para dar mais oportunidade às empresas de também crescerem em qualquer lugar que elas estejam, porque isso é muito importante. Sim, o Henrique então, até, vamos dizer assim, é outro carinho que a gente tem, porque o Henrique é carioca, ele representa o setor de TI junto lá, as nossas empresas junto lá. Ele é cria do Rio, parece que ele não nasceu no Rio de Janeiro, mas ele criou aqui, o que importa é isso. É carioca. É carioca. E realmente é muito importante a gente estar acompanhando, e ele deve trazer notícias do que o Comitê Gestor de Internet está preparando aí para o pós-pandemia, né? É isso mesmo. Isso é muito bom. Então, gente, aguardo vocês aí na próxima terça-feira, vai ter uma folguinha e bom fim de semana para vocês e estamos aí. Muito obrigada novamente a todos vocês. De todos, relembrando todos os links que foi colocado aqui, de qualquer maneira, o Startup Rio está lá de portas virtuais abertas para receber todos vocês e é disponível para esclarecer todas as dúvidas que todo mundo tenha. Obrigada. E esse vídeo vai ficar no YouTube, daqui a pouco não, acho que amanhã ou depois de amanhã vai entrar no YouTube e vocês poderão ver caso você tenha perdido alguma resposta. Sim. Isso. Então, boa noite para todos. Obrigada, Paulo. Tchau.